Meus caros irmãos e amigos, é em nome de Deus Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo que iniciamos mais esta mensagem. E para isso, peço que Deus nos conceda a sua graça e a sua misericórdia, para que possamos ouvir, entender e receber a palavra do nosso Deus. Hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema comprados por alto preço. Existem basicamente duas transações comerciais e se obter algo, digamos, um bem em posse de propriedade. Uma delas é a compra, a outra é a permuta ou troca. Na compra, recebe-se um bem e plenos direitos desse bem mediante o pagamento de dinheiro ou algum outro valor de mercado. Na troca, permuta-se uma coisa por outra. O que nós compramos mediante dinheiro, isso nos pertence, torna-se o nosso bem pessoal. Assim, se alguém comprar um escravo, antigamente tinha muito comércio de escravos e ainda hoje tem nos países asiáticos. Se alguém comprar um escravo, é dele. Se o escravo for comprado por alguém, comprado a sua liberdade, ele não é mais escravo. É de se notar que nessa transação de compra e venda, sempre existem duas pessoas. Existe o comprador, aquele que compra, e aquele que vende o objeto ou a coisa. Sem essas pessoas, comprador e vendedor, não há negócios. Logicamente. Essas duas pessoas, elas convencionam entre si. Essas pessoas fazem um acordo que nós chamamos de negócio. Sem um acordo, não há negociação. Considerando o tema que queremos ver hoje, comprados por alto preço, nós entendemos que foi pago um preço muito alto, inigualável, por Jesus Cristo, quando ele deu a sua vida na cruz, quando o seu sangue precioso foi derramado. Não há outra compra igual a essa. E alguém pagou com o seu sangue, com o seu corpo, o preço de um resgate ou de uma compra. Vamos alegorizar um pouco. Jesus, o comprador, o resgatador, o pecador, ele é o vendedor. Vende o quê? Ele vende a sua própria vida. Ele dá a sua própria vida em troco daquilo que Jesus dá. Nós percebemos que o vendedor apresenta a sua vida, não precisa primeiro melhorá-la, ele dá a sua vida e Jesus compra essa vida. Essa é a finalidade da compra que Jesus fez com o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. Pecador como vendedor, Jesus o resgatador, comprador. Pergunto a todos que me assistem agora, você já fez a venda da sua vida para o Senhor Jesus? Jesus já fez o resgate de sua vida? Esse é o melhor negócio que pode acontecer na vida de um ser humano. Dar a sua vida torta, perdida, assim como ela é, cheio de culpas, e ser resgatado pelo Senhor Jesus, pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Qualquer compra, qualquer negociação, ela tem uma finalidade. E nós perguntamos, primeiro, por quem nós fomos comprados? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, nós lemos: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele, portanto, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o único comprador habilitado para comprar a vida de um pecador, para resgatar a vida de um pecador. Não há outro meio de resgate. E o preço é esse alto preço, muito alto.
o sangue de Jesus. Em segundo lugar, do que fomos comprados? Do que fomos comprados? Ou então, do que fomos resgatados? Da culpa do pecado. Primeira carta de Pedro 2, 24a, nós lemos: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então Jesus nos resgatou. Nós fomos comprados da culpa do pecado. Fomos comprados do poder do pecado. Em Romanos 6, 22, nós lemos: agora, porém, libertos dos pecados, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então nós fomos comprados do poder do pecado. O pecado não tem mais o poder sobre nós. Há pessoas que pensam e entendem que são obrigados a pecar. Mas isso não é a realidade, isso não é verdade. Ninguém pode ser obrigado a pecar, porque Jesus nos comprou do poder do pecado. Está em nossas decisões, o pecar ou não. Fomos comprados da ira vindoura de Deus. Sobre a humanidade toda, por natureza, paira a ira de Deus. Sobre todos os seres humanos. Mas aqueles que foram resgatados, aqueles que foram comprados por Jesus, sobre eles a ira de Deus não tem mais efeito. Nós lemos 1 Tessalonicenses 1:10, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que maravilha! Nós não precisamos temer o dia da ira de Deus, porque mediante o sangue de Jesus, mediante esse grande negócio, mediante esse grande preço, nós somos libertos, nós somos guardados da ira vindoura de Deus, que virá um dia sobre os homens. Somos comprados do nosso fútil procedimento. O que quer dizer fútil? Fútil quer dizer algo que não tem valor, algo que não vale nada. Então nós, por natureza, a nossa vida não vale nada. Mas mediante o resgate de Jesus, mediante a compra de Jesus, a nossa vida ganhou valor. Primeira carta de Pedro 1:18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós já havíamos lido anteriormente esse versículo. Então a vida fútil, sem valor, se torna útil a Deus. A vida sem sentido ganhou sentido a partir do momento que Jesus nos resgatou. Em terceiro, para que fomos comprados? Para quê? Qual é a finalidade que Jesus nos comprou? Para sermos santuário de Deus. Sermos santuário do Deus vivo. 1 aos Coríntios 6:19, nós lemos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma lembrança aqui do apóstolo Paulo, ele faz aos crentes de Corinto, lembrando eles: os vossos corpos são santuário de Deus. Deus tem interesse, ele nos comprou com finalidade absoluta, para sermos, para ele, objetos de valor, para a entrega dos nossos corpos. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aí nós entendemos
que o objetivo de Deus com a nossa vida é que ela seja agradável a Ele, seja objeto de culto a Ele, oferenda a Ele, para que seu nome seja engrandecido e glorificado através do nosso viver. Ele nos comprou para sermos livres da escravidão, né? Éramos escravos de Satanás e mediante essa compra, esse resgate do Senhor Jesus, nós somos livres. Nós podemos viver a liberdade dos filhos de Deus. 1 Coríntios 7, 22 e 23, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo em Cristo. Por preço fostes comprados, não os torneis escravos de homens. Essa é uma parte muito importante, que Deus quer que a gente viva a vida de liberdade e não vida submissa a homens no sentido espiritual. Não. Queremos que nossa vida seja uma vida tal como um escravo que lida e trabalha e faz tudo para o engrandecimento, para o bem, para a alegria do seu Senhor. Assim, Deus deseja que nós os sirvamos com alegria e sejamos os seus servos. Finalmente, Ele nos comprou para a libertação final e para a glória futura. Romanos 8, 21b, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, essa é uma etapa ainda para o futuro, que está diante de nós, o dia quando nós fomos definitivamente resgatados deste mundo. Quando Jesus voltar, nós definitivamente estamos livres para viver na glória com Deus. Nós vamos ser livres de uma vez, então, do cativeiro. E não somente nós, mas toda a natureza. Também a natureza que caiu sob a maldição do pecado que aconteceu com Adão e Eva. A natureza que ficou debaixo da opressão do pecado, ela também finalmente será liberta. Pensando no milênio que nós temos descrito ali no livro de Apocalipse, como será esse milênio? Ali nós vemos também as profecias do Velho Testamento que a própria natureza ela está em harmonia entre si. O leão com o cordeiro dormindo juntos, criança pequena brincando com a cobra e assim por diante. Essa natureza também vai ser resgatada naquele dia final, naquele dia quando Jesus voltar, quando Jesus instalar o seu milênio de paz. Meus queridos, a proposta da compra por parte do Senhor Jesus continua de pé. Ele quer comprar, ele quer resgatar o pecador. Todo aquele que já foi comprado é dele. Todo aquele que já foi resgatado por Jesus deve dizer em alto e bom som: eu sou dele, eu sou dele, eu sou propriedade do Senhor Jesus. Só o vendedor, ou seja, o pecador, pode desistir do negócio. E muita gente desiste. Ouve a oferta, mas desiste. Não chega a realizar o negócio. Portanto, muito cuidado. Satanás quer fazer o pecador desistir. Ele sussurra nos ouvidos das pessoas: olha, desista, aquilo não vale a pena, fique na tua. Satanás é muito astuto. Eu já encontrei muitas pessoas que me falaram: eu já era de Jesus, eu já fui crente, mas isso não vale nada, absolutamente nada. Já era, não vale nada, mas eu sou, é isso que vale. Que ninguém, por razão e astúcia alguma, venha desistir da compra já estabelecida.
por Jesus, já oferecido por Jesus. E aos que ainda não estão na posse dessa liberdade maravilhosa, na posse da vida que vale a pena, venha a Jesus, venda sua vida a Jesus, agora mesmo, assim como ela é. Faça um negócio com Ele. Ele está aí, Ele está disposto a comprar a tua vida. E seja feliz e seguro. Que Deus nos abençoe e guarde e que nos conceda uma feliz semana. Amém.